Oi, agora vamos falar sobre a NR32, norma regulamentadora, tá? Ela estabelece medidas de proteção e segurança e a saúde dos trabalhadores em saúde, serviço de saúde. Ela recomenda então a adoção de medidas preventivas, capacitação dos trabalhadores para o trabalho. Todas as instituições têm que fazer capacitações anuais, tá? Sobre NR32. Também a segurança do paciente, biossegurança. Ali no São João Bosco a gente está fazendo um trabalhinho, a gente fez um cronograma anual, tá? De capacitações mensais, né? Para os técnicos de enfermagem e inclusão com todos os colaboradores do hospital, tanto lavanderia e administração, né? A gente teve uma leva bem importante de acidente de trabalho com pérfuro cortante, tá? Que foi onde que a preocupação foi muito grande. Então, é importante para a sua efetiva aplicação a consciência e a participação dos trabalhadores. O que acontece, pessoal? O pessoal acha, vou ser bem franco, o pessoal acha que o serviço de saúde é mole, é lindo, é uma lindeza. Serviço de saúde, como qualquer outro serviço, são serviços que um dia cansa, um dia estressa muito, tá? E vocês têm que estar preparados para entrar nessa vida. Então, pessoal, quando vocês entram num serviço hospitalar, serviço de saúde, vocês têm que entender que quando o serviço oferece capacitações, essas capacitações a gente vai e contrata os serviços externos e faz capacitação. Vocês têm que participar, gente, vocês têm que ter interesse. Você não pode achar que aquilo ali é para encher o saco, né? Não é, isso é para aprender, isso é uma questão de entendimento, entende? As pessoas têm que saber tem que saber querer, não pode ficar estagnado, entendeu? A gente vai trazer informações atuais, todas as redes, todos os hospitais, para onde vocês quer que vocês vão, vocês têm que entender que os hospitais se empenham para isso, trazem atualizações e vocês têm que participar, tá? Então, a NR32 abrange as seguintes situações de exposição de risco de saúde profissional. Existem vários riscos, tá, pessoal? Vamos botar específico mais ali do hospital, tá? Risco biológico, acidente com pérfuro cortante, que isso aqui é um dos maiores índices de acidente hospitalar. Risco químico, produtos quaternários de amônia. Esses produtos são produtos de higienização. Assim, pessoal, o serviço de higienização não pode usar qualquer produto de limpeza. Eles têm que usar produtos à base de quaternários de amônia, preconizado pela vigilância sanitária. Glutaraldeído, eu tenho uma dificuldade de falar isso, e óxido de etileno. São produtos de esterilização do bloco cirúrgico, são produtos que tem que ficar um certo tempo para esterilizar, que não podem colocar dentro de um processo de esterilização, processo quente, né? Eles são banhados nesses produtos químicos, né, que são tóxicos, tem que todo usar um arsenal de proteção. Como método de esterilização, que eu digo quente, tá, pessoal? Radiação, então, os ionizantes, o raio-x. Tá, o raio-x, as pessoas que se formam em técnico de raio-x trabalham pouco tempo, ganham bem. Só que, pessoal, é bem perigoso, sabe? Ele receber aqueles raios, sabe? Mesmo com toda a proteção, corre esse risco, tanto que se aposenta cedo. E tem outra coisa também, a NR32 abrange a obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem. Toda vez que a gente entrar no hospital para fazer um estágio ou para trabalhar, a gente tem que fazer as seguintes vacinas. Antitetânica, tem que estar em dia com antitetânica, né? Antitetânica é 10 anos. Se tu passou os 10 anos feitos, você vai ter que fazer um reforço. A hepatite e as demais que estiverem contidas no programa de controle médico no PCMCO, tá? Que é a medicina do trabalho, com os reforços pertinentes, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. A hepatite, quando antes de entrar no hospital, a gente faz testes, eles pedem para fazer algumas coletas de sangue para ver se tu tá em dia com as vacinas, tá? Para ver como que tu entra e depois quando tu sai, tu também repete esses exames, tá? Tem que apresentar a carteirinha de vacinação, até para estágio, tá, pessoal? A gravidade dos acidentes com pérfuro cortante é grande. É uma porta de entrada de doenças infecciosas graves, como a hepatite B, C e o HIV.
tá? Eu ainda acho que a hepatite C é muito mais perigosa, tá? Mata mais rápido, é muito mais perigosa. E o HIV tem uma estimativa de vida com os retrovirais aí muito mais anos que antigamente. Hoje uma pessoa fazendo um tratamento com retroviral, ela consegue durar muito tempo, né? Antes a pessoa durava uns 10 anos, né? Quando a doença estava mais ou menos querendo ser descoberta. Mas isso não interessa, pessoal. Independente, vocês têm que estar tem que fazer o uso dos EPIs. Esses acidentes com pérfuro cortante, o número é grande porque a educação na questão da separação do lixo ainda é muito defasada, tá? Inclusive, semana que vem eu vou reforçar isso pra gente dar uma conversada sobre os pérfuros cortantes. Vou fazer alguma dinâmica diferente para nós poder encaminhar para vocês, para nós entrar bem fixo na nossa cabeça o que é, como é que funciona e como que é a separação do lixo, exatamente, tá? Para a segurança de vocês e do serviço de saúde, tá? Vocês têm que entender que o lixo branco é um lixo contaminadíssimo, tem dejetos de sangue, secreções, tá? Luvas, não pode ter nada com pérfuro cortante. Pérfuro cortante é na caixa amarela, tá? Onde vai seringa e agulha. Você não pode tirar a seringa da agulha porque você pode se perfurar. Ela obedece uma linha para chegar ao limite dela, né? De utilização da caixinha. E também dentro dessa caixa a gente só pode colocar coisas que perfuram. Então, olha só, um exemplo bem difícil de entender, algumas pessoas não entendem. Quando a gente coloca o equipo de soro, eu não sei se vocês, claro, vocês devem conhecer, o equipo de soro, ele tem ele é pontiagudo, né? Dentro do soro aqui. E aí, quando eu vou desprezar esse material, eu desprezo o soro, tá? De repente ele pode ter algumas gotas de soro, eu desprezo no lixo verde, que vai ter lixo para o soro e vai ter lixo verde, lixo seco, tá? Eu vou botar no lixo do soro, porque tem um pouco de água, porque o lixo verde, lixo seco, é um lixo que vai papel, coisas que não pode ser molhado. Mas a gente vai ter um lixo verde, que é plástico e vai estar meio molhado, que é o soro, tá? Claro que você vai abrir o soro e vai desprezar o soro que tá dentro numa pia, depois vai colocar no lixo do soro. Essa ponta do equipo, a gente vai cortar. Cortando essa ponta, ela vai por um pérfuro, para a caixa do pérfuro, do Descarpac, tá? Ela é uma ponta que perfura. Vocês têm que entender tudo que perfura tem que ir na caixa. Tem que ter noção dessas coisas, né? E o lixo, a parte do equipo restante vai no contaminado. Por quê? Porque ele subiu um pouquinho de sangue do paciente, entende? Então é contaminado. Então ela vai pro lixo branco. Lixo preto, pessoal, é o lixo de casa. Erva, casca de banana, papel do banheiro, papel amassado do banheiro, depois de lavar a mão. Pessoal, todos os papéis que a gente amassa, tá? Amassa são orgânicos, lixo preto. Todo o papel que é liso, rasgado, lixo verde seletivo. Amassado, molhado não pode no lixo verde. Algodão, depois de contato com a pele do paciente, tudo lixo branco. Mas isso a gente vai reforçar muito e vocês vão sair craque nisso, tá bem? Então, pessoal, cada instituição de saúde possui protocolos de acidente de trabalho. Isso também é uma outra situação. Isso mesmo, cada hospital tem o seu protocolo de acidente de trabalho. Como funciona? Geralmente são todos iguais. Cada um são mais regrados, assim, né? Vocês têm que entender que quando a gente se acidenta na instituição hospitalar, a gente tem que comunicar o enfermeiro responsável do setor, tá? Para ele tomar as seguintes medidas, obedecer o protocolo, encaminhar para o médico do trabalho, que cada instituição tem que ter. Esse médico é um médico geralmente do CCIH, tá? Controle de infecção hospitalar. E o que acontece? A gente tem que obedecer esse protocolo. O que é protocolo? Protocolo é descrever o funcionamento de tal situação. Por exemplo, como que é um protocolo de um acidente de trabalho? É assim, ó. A pessoa se perfurou com a abocate que estava no chão, o pessoal da higienização se perfurou, pegou a abocate do chão e perfurou o dedo. Ela vai procurar a enfermeira vai acionar o médico, vai avisar o médico, ele vai solicitar 2, 3 exames de sangue, essa pessoa vai coletar. Se o abocate não tem fonte de quem foi perfurado ele,
essa pessoa fica passível de fazer o uso do retroviral, tá? Esse retroviral a gente solicita no Hospital Geral, se eu não me engano, aqui em Caxias, né? E para fazer a profilaxia, porque você não sabe de quem foi a pessoa que você se perfurou. Caso seja um profissional da saúde que esteja fazendo alguma aplicação, né, endovenosa, ou um objeto de secreção respinga no olho na hora de uma intubação, alguma coisa desse tipo, a gente tá com o paciente fonte ali, a gente coleta sangue dele, tá? A gente coleta sangue dele, o protocolo seria também todos fazerem uso do retroviral. Mas tem pessoas que se negam, assinam um termo e não fazem, tá? Nesse caso, se a gente testa o paciente fonte, a gente faz os testes nele, testes rápidos de HIV, a gente tem testes de sífilis e HIV no hospital, a gente faz, e faz a coleta do sangue para se confirmar, com os mesmos que a gente vai fazer com o colega do serviço, tá? E se negativar, o pessoal, geralmente o médico faz um acompanhamento de 3 e daqui 6 meses, para ver se tá tudo ok, não apareceu nada. Porque imediatamente, geralmente não aparece, tá? Geralmente todas as pessoas que têm acidente de trabalho são obrigadas a fazer o uso do retroviral. Mas, como eu disse para vocês, algumas pessoas se negam para fazer pelos devidos efeitos colaterais que dá essas medicações. É muito pesado, assim, chega a dar febre, mal-estar, fica confuso, perda de visão, dá uma série de situações. Eu, particularmente, nunca usei, tá? Mas eu não vou mentir para vocês. Eu não sou exemplo para dizer para vocês que não façam isso. Tem que fazer sim, faz todo um protocolo e nunca tenham medo da instituição, tá, pessoal? Tenho medo de ir pra rua. Não tem medo de ir pra rua. Tu prefere o quê? Daqui uns anos tu ir pra casa e descobrir que pegou uma hepatite, mas porque tu te perfurou com um paciente contaminado e não quis ir atrás. Não é assim que funciona, tá, pessoal? A gente tem que saber, a gente tem que ser pensadores, tá? A gente tem que pensar na gente, tá? A gente não pode simplesmente ser submisso a um serviço. A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa se cuidar, tá bem? Ali também diz que cada instituição de trabalho, ali embaixo tem umas fotos de EPIs, tá? Geralmente esses serviços tem que disponibilizar, tá? Tem algumas instituições que disponibilizam o uniforme, tá? Calçado, uniforme, isso é obrigatório. Não é obrigatório, desculpa. Algumas instituições disponibilizam, né? A minha disponibiliza nesse momento, né? Então vamos lá. Então, assim, o que o profissional de saúde deve fazer? Ele deve realizar o esquema vacinal da hepatite B, duplo adulto, MMR, lavar as mãos antes e após de realizar cada procedimento, utilizar EPIs com luvas de procedimento, sempre usar avental, máscara e óculos de proteção quando necessário. Paciente de Covid, pessoal, a gente está disponibilizando nos quartos, a gente bota 2 aventais, tá? Uma caixinha de luva, eles têm aparelhos de pressão deles, oxímetro, termômetro. Vocês não podem usar os mesmos do posto. Vocês entram no quarto desse paciente, fica só um técnico em função, não é que vai ficar um técnico só em função dele, o técnico vai atender a quantidade que ele tem para atender e vai visitar esse paciente. Quando entrar no quarto dele, vai se paramentar, vamos dizer assim, vai botar o avental, a luva, sua máscara N95, tá? E entrar no quarto e fazer as suas devidas funções que deve fazer em cima dele. De preferência, quando entrar, já faz tudo, né? Porque para não ter que estar fazendo um fluxo de movimento toda hora de entrada e saída. Outra coisa, esses pacientes, eles vão chegar pra gente, ainda não chegaram, mas quando chegarem pra gente, a gente não tem como saber se eles são ou não são. Então a gente deveria usar todo um arsenal que seria touca, propé, entende? A gente tem sim esse material, mas a gente tá caindo em cima do pessoal para poder usar, né? Às vezes, por vezes, já peguei que não usaram. Assim, pessoal, realizar os procedimentos com tranquilidade, isso é básico, tá? Tem que, assim, pode cair o mundo, mas vocês têm que fazer com tranquilidade o que tem que fazer. Vamos dar um exemplo que não dá tranquilidade. Um bebê gordinho para pulsionar.
Mas gordo, pra achar a veia dele, você já picou dele 2 vezes, não tem o que fazer. Não entre em desespero. Teu desespero exala, sabe? Teu desespero exala. Mantenha calma, foca. Foca no que tu aprendeu. Presta atenção bem na anatomia quando vocês forem aprender. Observem bem onde passam os vasinhos, tá? Pra vocês poderem impulsionar, tá? Percebam que a anatomia... Tem pessoas que têm uma anatomia, tem pessoas que são bem gordinhas, difícil de pulsionar, mas vocês têm que saber entender um pouquinho da anatomia, tá? Vocês entendendo da anatomia, vocês vão com segurança. Vocês não podem ter medo. O medo consegue reduzir vocês muito, assim, deixam vocês bem estável, né? Então, assim, às vezes me acontece coisas que não tenho o que fazer e eu tenho que fazer. Eu mantenho a calma, dou uma respirada. Claro que a gente não demonstra, né? Não demonstre e faz, tem que fazer, né? Vou fazer o quê? Vou deixar pro meu colega? Claro que pode acontecer de precisar da ajuda do teu colega ou chamar um apoio. Isso é normal, tá, pessoal? A gente é humilde, a gente tem que pedir ajuda pro outro colega. Então, mantenha a calma em qualquer procedimento. Outra situação também, que é uma situação que deixa bem ansiosa a gente. E não adianta, pessoal. É uma situação de adrenalina. É uma parada, tá? Uma parada cardiorrespiratória ou respiratória. Esse procedimento, pessoal, é um procedimento... Agora com o andar da carruagem, assim, eu vou explicar para vocês bem, mesmo que não caia para mim ou não sei se vai cair à frente do conteúdo, eu vou explicar um pouquinho sobre parada respiratória e cardio, tá? Gente, sinais de ver um paciente numa parada, atender, os médicos geralmente chegam meio que ansiosos, assim, começam a gritar, e a enfermagem nota que fica meio apavorada. Não adianta. E outra coisa, quanto menos gente atuar, melhor. Porque senão a gente começa a se bater, entende? Até porque tem 2, 3 coisas para se fazer. Não precisa toda a população do hospital para atender uma parada, entende? O negócio tem que ser tranquilo, calmo, como se fosse qualquer outro procedimento. Tem que ter calma, nem que caia o mundo. Ali, quando tu for puncionar uma criança, vocês têm que entender que a punção da criança, a criança vai berrar no teu colo e a mãe vai começar a te xingar, vai te xingar. Isso também é uma situação horrível. Mas aí não adianta bater boca com a mãe, tá? Tem que acalmar a mãe, tem que... é bem difícil, tem que ter um baita jogo de cintura, não pode ter raiva da mãe, nessa hora a gente começa a ter raiva de todo mundo, né? Porque a gente não consegue fazer, e não é que a gente não seja capaz, pode acontecer sim, várias vezes eu não consegui pulsionar a criança, pedir auxílio, tá? E é assim que funciona, né? A gente pede, caso a gente não consiga, a gente conversa com médicos, as tentativas que a gente fez, mas também tu não precisa picar 10 vezes o paciente, tá? Isso também é uma coisa muito chata, tá? Ele não é teste de cobaia, tá? A gente vai quando a gente tem um pouquinho de segurança, sabe o que tá fazendo, tá? Eu costumo, quando eu vou ensinar, eu peço para todos os colegas olharem, no que eles olharem o que eu tô fazendo, acompanho eles para eles irem fazer também da mesma forma. Depois vocês lapidam a forma que vocês fazem, entende? Ali, jamais reencape agulhas. Isso é um grande grande acontecimento de acidente de trabalho, reencapar agulha, tá? Tu vai reencapar agulha, baita risco que tu vai correr. Tu vai ter risco de se perfurar. Pessoal, já vi colegas reencapar a agulha 13 por 4,5, aquela da insulina, e a agulhinha perfurar o plástico e perfurar o dedo da pessoa. Tá certo que ela passou na camada do plástico, mas ela te perfurou, tá? Isso é um risco também, tá? Não reencape a agulha. Tem a caixa ali pra dentro, coloque a seringa e a agulha ali e não desenrosque a agulha da seringa. Então, descarte de agulhas e lâminas de bisturi em local apropriado, que é as caixas amarelas de Descarpac, tá bem?